Shalom, igreja. Estão me ouvindo bem? Amém. Amém, glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor? Amém. Amém. Tome seu assento. Tem alguém nos visitando nessa noite aqui pela primeira vez? Amém. Sejam bem-vindos. Essa é a casa do nosso Senhor. Amém? O apóstolo me pediu para pregar hoje. Eu estou aqui. Tem alguém nos visitando do lado de cá também? Tem alguém? Amém. Sejam bem-vindos também. Deus abençoe. Irmão. Vamos lá. Noite de ceia. Noite de filhos se assentarem na mesa. Noite de você sentir algo profundo, extraordinário e, por que não dizer, sobrenatural. É isso que nós temos vivido esses últimos 40 dias. Níveis profundos de intimidade com o Senhor. O Senhor tem nos confiado da sua doce presença nesses dias. Tem nos convocado para perto. E é muito bom nesses dias específicos poder ter a oportunidade de adorar o Senhor de uma forma extrema. Tem uma história ali acerca das igrejas primitivas que é que me chama mais atenção e move o meu coração, que é uma frase que eu carrego no último momento da vida de Policarpo. Policarpo foi um bispo da igreja primitiva. Um certo dia os soldados vão o conduzir a uma espécie de martírio coliseu público. Aproximadamente entre 8 a 12 mil pessoas estão reunidas para poder ver a cena de um primitivo que zela, vela e cuida da palavra do Eterno e trata essa palavra como prioridade máxima. No meio do momento que é chegada a hora dele ter sua vida ceifada, chega o Pôncio, chega a autoridade responsável e diz assim: você não precisa passar por isso. Basta você negar a esse Jesus. E isso acaba agora. E você volta para sua casa tranquilo. Ele olha para aquele homem e dá uma risada. Não com ar de deboche, mas com um ar de alegria de alguém que cumpriu sua etapa. Ele diz assim: eu aguardei tanto por esse momento, de poder mostrar para o meu Redentor, que na minha vida, a crucificação dele não foi em vão. E hoje eu posso mostrar que eu entrego a minha vida também, por amor dele. Então essa é uma frase que eu gosto, é um momento, num contexto histórico, que eu tenho como base para continuar perseverando a cada dia. A igreja, os portais do inferno jamais poderão prevalecer. A igreja de Cristo. Mas os portais do inferno têm muita habilidade, têm muita força e têm muito poder para prevalecer contra muitos cristãos que não estão firmes e convictos. A igreja, nós sabemos, instituição celestial estabelecida e criada por Cristo, entregue a um homem para tomar conta. Agora, quem dá continuidade da forma que Jesus estabeleceu? Sem meter dedo de humanidade. Como conduzir uma igreja que é santa, que é celestial,
por um homem físico, carnal, sem envolver aspectos, interesses particulares. Como você consegue conduzir a noiva do cordeiro para uma noite de núpcia sem envolver interesse particular ou satisfação particular? Ou eu estou indo nessa noite porque eu tenho um monte de objetivo. Como conduzir essa noiva? Representando sempre Ele, adorando sempre a Ele, dando a glória sempre a Ele, sem o humano ou a humanidade aparecer. É difícil, não é? Mas tiveram grandes homens na Bíblia, grandes homens que depois que tiveram experiências com Jesus, guiados, movidos ou até possuídos pelo Espírito Santo, fizeram obras maravilhosas. O que é que tinha nesses homens que nós não temos? O que é que tinha nesses homens que nós não temos? E o que é que nós temos hoje que aqueles homens não tinham? Quais são as nossas possibilidades reais de fundamentarmos algo muito mais forte, até abrangente, que aqueles homens grandes, santos, servos, homens de Deus, heróis da fé, não tinham? Homens que ouviam a história, conduzidas por ela, faziam obras maravilhosas para glorificar o Eterno. E em vez em quando, repita comigo, em vez em quando, o Espírito Santo chegava e se apossava deles. A ação do Espírito Santo sempre teve total atuação profunda na terra. Agora, na vida do homem, não. Sempre em objetivos e em propósitos específicos, o Espírito Santo tomava homem, se apossava de mulher, para que esses glorificassem ao céu, para que esses glorificassem ao Deus eterno. Então, toda vez que o Espírito Santo manifestava de um encher, de um preencher ou transbordar, era com o objetivo de levar esse homem ou essa mulher a glorificarem o nome do Eterno. Nunca foi para o homem aparecer, nunca foi para você se sobressair, nunca será para nós que somos meros pregadores do Evangelho de Cristo, que não temos uma história digna própria, e a história que contamos só tem ênfase e transforma a vida de alguém, porque é de alguém que venceu, e santo, cordeiro puro, imaculado do Pai. Então hoje é uma noite maravilhosa, que Deus te trouxe aqui com o objetivo e com um propósito de elevar seu nível diante da sua presença, mudar as suas expectativas, levar você também a mergulhar nos rios profundos do Senhor. Esses homens precisavam do possuído Espírito Santo. Jesus nos deu o Espírito Santo. Falou: eu estou indo, mas eu já roguei ao Pai que vos envie outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo, a terra aberta, amplitude, longe, além da presença, pode receber, porque não pratica o que? A palavra viva, verdadeira, primitiva. Então nesses dias Deus está convocando um povo para níveis profundos de intimidade com Ele, e dói. Ser chamado para intimidade dói. Ser chamado para desmistificar, para mudar aquilo que é convicções na mente do povo, vai doer. Dói em quem aplica, dói em quem recebe, porque quando sai da presença é só você e Deus. Aqui é tudo lindo, maravilhoso, um segura na mão do outro e é bom demais. Chega lá fora, o cão fala: é agora, é comigo. Aí começam as maiores guerras. Um povo coeso, alinhado, pela busca, necessitado de crescer em Deus, ele tem como base o fortalecer a atuação do Espírito Santo. Se você quer crescer em Deus e ser resistente, principalmente nesses dias maus, desenvolva relacionamento com o Espírito Santo. Não qualquer tipo de relacionamento,
desfrute de uma pureza, de uma verdade e de uma entrega sobrenatural, para viver e receber tudo aquilo que Ele tem a cumprir e a oferecer. Amém? Tivemos 40 dias de jejum, ontem foi entrega. Eu acredito que a igreja dessa vez conseguiu jogar no lixo, eu acredito que mais de 1 tonelada de gordura, que também é um grande benefício, tirar o que não presta do corpo, porque o jejum a gente só ganha, né, irmãos? A gente ganha, a gente emagrece. No jejum, as células começam a combater aquelas células que querem danificar o corpo. Ganhamos força em Deus, robustez estrutural no mundo espiritual. O diabo sabe que a gente está treinando, não na academia, mas não na olaria do Senhor. O diabo sabe que a gente está se preparando e forjando o nosso caráter, que porventura, se necessário for, passarmos por dias maus e maus e maus, tem um exército sendo formado para proteger a cidade, o estado, a nação. É muito importante falarmos essas coisas, porque grandes sonhos, quando se realizam lá na frente, você não se lembra muito daquilo que foi declarado antes de acontecer, mas eu creio de verdade que Deus está nos convocando para isso. Deus está nos convocando para isso. Sinto no meu espírito, quando eu estava descendo ali, Deus me falou, e eu senti claramente. Então, quando eu sinto claramente, eu vou repetir o que eu repeti há 3 anos atrás, quando essa igreja precisou passar por uma reforma. Ela dobrou de tamanho, e Deus mandou fazer. Deus falou para mim, se prepare que está chegando a hora da ampliação. Você pode se alegrar com o Senhor? Está chegando a hora. E como tudo nessa igreja é de repente Deus vai fazer uma loucura na vida de alguém. Eu peço que seja na minha, mas pode ser na sua também. Você quer também na sua? Nós vamos ter uma guerra aqui um certo tempo, pastor Joel. A guerra vai ser quem vai governar esse mês com sustento para o palácio, que é o reino. Quem vai manter toda a operação dos próximos 90 dias? Vai ter essa guerra aqui. Vamos enfrentar essa guerra com muita alegria e regozijo no nosso coração. Esse é o tempo que Deus vai prosperar você. Vai prosperar, quer vocês que estão aqui gostem ou não. Nosso povo é inteligente, nosso povo é fiel, nosso povo não é preso a nada, por isso que vai ter. E esse é o tempo, depois que Deus trata a igreja, depois que Deus limpa a igreja, chegou a hora de você experimentar da grandeza e da grandiosidade do céu. Amém? Você crê nisso? Amém. Creia, porque se você não crê, eu vou crer por mim e por você e vou receber dobrado. Amém, vamos à palavra. Mas ontem foi maravilhoso, não foi? Glória a Deus. Quase 250 pessoas, 240 e poucas pessoas mergulharam nesses 40 dias de jejum. Eu tenho uma mensagem para vocês e para mim também nessa noite. E eu já vou dar o tema primeiramente. Na pior hora, a melhor versão. Na pior hora, a melhor versão. E eu quero começar citando as frases que Jesus, ele declarou na cruz. Primeira frase, uma oração de perdão. Está lá em Lucas 23, 34. A mídia trabalha rápido. Isso. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem. A segunda,
a declaração da eficácia da sua obra, a convicção da sua obra. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo. Hoje estarás comigo. Terceira, uma declaração sobre a preocupação humana. João 19, 26 e 27. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Antes de ir para a quarta, vamos conjecturar? Topa? Fazer uma análise? Cadê José e cadê o restante da família de Maria? Depois a gente continua. Quarta, uma declaração de que ele havia se tornado maldito. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer? Deus meu, por quê? Não é abandono. Que a gente leu muito, né? Abandonaste, não é desamparaste. Quinto, uma declaração da sua humanidade. A preocupação humana com a mãe e agora a declaração da sua humanidade. João 19, 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho. Sexta, uma declaração de que todos os méritos são dele. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tetelestai, no termo grego, é a consumação da consumação. Não é uma consumação normal como nós temos capacidade. Esse tetelestai é a expressão máxima de alguém celestial que pisou na terra, não se contaminou, gerou toda a influência necessária e mesmo assim, indo ao martírio extremo, depois de só ter feito benfeitoria, foi humilhado, se submeteu ao escárnio, e aí foi o fundamento da expressão: ninguém consegue consumar como eu. É o que ele está dizendo, porque eu sou o Cordeiro, que de uma única vez dei a vida por todos, os existentes e os que vão existir lá na frente. A sétima declaração é uma declaração de que Deus recebeu o sacrifício do Filho, porque Ele é Cordeiro, e Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele se oferece, se entrega, e aí o Pai recebe. Lucas 23, 46.
E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu. E havendo dito isto, expirou. Coloque sua Bíblia do lado, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. Graças te damos, ó Pai, bendito, poderoso, maravilhoso. Nós sabemos que o Senhor é abundante, é poderoso e está sempre disposto a fazer e realizar coisas maravilhosas no meio do teu povo. Faz com que essa noite seja uma dessas noites, que tenhamos uma experiência profunda. Pessoas que vieram aqui nessa noite estão cheias de expectativas para sentirem algo poderoso. Batiza com fogo. Gente que sonha em receber o batismo com o Espírito Santo. Faz algo nessa noite. De repente, te louvamos, te exaltamos. Pedimos a tua intervenção, Espírito Santo, para nos levar a desfrutarmos de tudo isso que estamos declarando com os nossos lábios. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu suma e que o Senhor apareça. Repreendido seja todo o mal. Declaro os teus anjos guerreando, militando a boa militância, e nós obtendo a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Aplaudimos ao Rei. Vamos falar das declarações. Nós sabemos que todas as frases que foram ditas por Jesus na cruz foram frases que criaram convicções e certezas na vida, primeiramente, daqueles que estavam submetendo ele àquele tal martírio. Eu acredito que ninguém tem dúvida acerca disso. Essas expressões todas que nós vimos, ele estava provando para todos que estavam ali. Na hora do vinagre você vai ver que aquele vinagre, após acontecer o está consumado, você vai ver que vão reconhecer que ele era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse homem é. Ele não era, ele é. E por que ele fala era? Porque para eles ele está morto. Para eles ele está morto. Ou ele era, mas morreu. Não, ele é. É. Foi lá no inferno tomar a chave. E volta. Quando ele volta com a chave. Mas ele volta primeiramente para provar aos seus discípulos. Observe, tudo aquilo que Jesus ensinou por meio, data em a provável de 3 anos e meio de caminhada, de desenvolvimento, de chamada. Jesus, ele treina uma vida inteira para fazer uma obra evangelística e de preparação e formação de líderes de 3 anos. Há 3 anos e meio. O ministério dele é um ministério curto. O ministério de Jesus é um ministério o quê? Mas com tanto poder, com tanta graça, com tanto ensino. Ele é curto no cumprir, mas objetivo no realizar tudo aquilo que o Pai estabeleceu. Então eu não tenho que inventar muita burocracia. Eu não preciso fazer alegoria. Eu tenho que ler o que está escrito e cumprir na minha vida. E buscar fazer a diferença na vida das pessoas. Porque o evangelho que pregamos não é nosso. Agora eu tenho responsabilidade com aquilo que sai dos meus lábios. Logo, a partir do momento que eu declaro, eu tenho que ser o primeiro a cumprir.
Por isso que Jesus é um excelente cumpridor, porque ele não questiona nada. Ele fala: vocês questionam muitas coisas, eu só vim cumprir. Eu vim cumprir. Cumprir o que? A vontade do Pai. O Antigo Testamento inteiro vai apontar para Jesus, e o Novo Testamento só fala de quem? Do Pai. Só fala do Pai, só fala do Pai. E por quê? Porque Jesus, ele faz questão de produzir na realeza celestial a honra que a terra negou ao Pai por muito e muito e muito tempo. Quanto tempo Deus apaixonado livrava o povo do cativeiro, deixava o povo ir para o cativeiro. Quando o povo se arrependia, gemia, chorava, orava, Deus dizia: eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua voz, eu estou perdoando os teus pecados, e eu estou te dando uma terra nova. Sempre foi assim. O Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sempre que encontrou um coração ou uma oração sincera, sendo com medo, arrependimento, temor, pânico, pavor, ele sempre tratou com fundamental importância. Deus é um Deus que se preocupa com o seu bem-estar e com o mal-estar que você está enfrentando também. Porque às vezes a gente fala: onde é que está Deus, que não está vendo eu passar por essa situação? Deus está aonde Ele deve estar, ocupando um lugar que ninguém consegue desestruturar, ninguém consegue abalar. Seu reino é sempre eterno. Ele não só traz a convicção, Ele quer um povo que ressignifique a forma do outro pensar, tirando a religiosidade de dentro e colocando Cristo como carta de apresentação. Então Cristo, ele vem para dar todas as honras que o Pai precisa. Ele fala: eu e o Pai somos um. Eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele está dizendo para a terra: eu vi tudo, o tempo todo. O Pai quer não redimir vocês, e vocês fugiam. Toda hora tinha uma coisa acontecendo. A terra estava boa, a terra estava próspera, a terra estava bendita, mas vocês se desviavam do caminho. Vocês não queriam compromisso com meu Pai. Então meu Pai decidiu salvar todos, porque Deus amou quem? E aqui é tremendo, porque Deus não amou pessoas aqui. Ele lança um objetivo de projeto, e ele vai ao último extremo. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Quem é o mundo? Quem é o mundo? Nós? Você é? E quando nós estávamos lá, nós éramos o mundo também? Você não consegue mudar uma realidade de uma cidade, de um estado, de uma nação, sem chegar na fonte e desenvolver tudo que é necessário ali naquela fonte geradora, para que a partir daqui, tudo que faz parte desse local chamado mundo comece a experimentar de novidade. Cristo é novidade. Cristo é novidade. Então o Pai fez tudo que estava em suas mãos. E muitas vezes sim, o Pai se irou, o Pai se retou, como todo pai. Quem aqui é pai? Quantas vezes você não se retou com seu filho? Quantas vezes você fala assim: menino, eu falei para você não fazer isso, você foi e fez. Vai tomar umas palmadas para aprender a não fazer mais. Tudo bem, você dá as palmadas. O menino, ele olha para você, chora, fica chateado. Geralmente a gente fica constrangido quando a gente dá uma correção mais nível hard, né, na criança. Mas o pai que carrega princípio e valor, o coração dele pesa. Pesa. Só que ele não quer dar o braço a torcer, porque senão ele dá mau exemplo para o filho. Deus é a mesma coisa.
Ele corrige porque Ele ama. Ele castiga porque Ele quer te encaixar e te enquadrar num projeto primordial dele. Ele é muito mal interpretado porque em ambiente de desonra, você quer praticar honra a quem lhe faz as coisas mínimas aqui. E as coisas mais importantes, aproveitando e salientando o que o pastor Tonton falou aqui. Você respira. Olha que benefício. É grande, né? Todo mundo aqui está respirando. Cada um de uma forma. Eu tenho um narigão. Tem gente que tem um nariz mais... Cada um dá uma puxada. E não falta ar para ninguém. Não falta ar para ninguém. E esse ar, a fonte geradora é quem? É o universo. Que é automático. Tu acha que Deus ia ficar soprando? Assopra? Não. O universo tem toda a base da sabedoria. E organograma estrutural celestial, ele é totalmente equilibrado para funcionar. Portanto, ninguém vai impedir a vontade de Deus de se cumprir. Amém? E você não precisa ouvir música que vai acalentar sua alma, sua carne, para dizer que Deus está vendo sua angústia e vai se levantar. Isso não é por causa da música. Não, é por causa do que está escrito na Bíblia. Porque tudo que se usa aqui, utiliza-se de base a palavra de Deus. Que se você não tiver convicção no que está escrito a seu respeito, você nunca vai ser quem Deus te chamou para ser. Então, esses dias eu estou meio birrado com essas músicas de autoajuda, gospel. É o mesmo toque, aí muda só a letra, que já sabe como é que o povo chora. Então, só é mudar a letra e o povo já vai chorar. Arrancou a lágrima, já foi, meu irmão. Aí pode vir um dar recado, pode vir o que for, o cara já está pronto para receber. E Jesus, ele não vem fazer nada disso. Só que o povo pensa que Jesus veio fazer isso. Jesus, ele veio realiançar, veio fazer a redenção. A redenção de um povo afastado, perdido, iludido, oportunista, sim, também. Porque acostumado com seu bel prazer, acostumado a viver da sua forma. Chega um Jesus no meio da sinagoga, ele recita um livro, o livro está falando dele, e ele não pode falar que o livro está falando dele. Por quê? Porque o povo não gosta. Os intendentes da lei, os maiorais daquele tempo estão na sinagoga, e eles não aguentam ouvir que Jesus vai dizer: ei, sou eu, isso aqui está falando de mim. Hoje se cumpriu isso aqui. Aí o cara fala: se cumpriu o quê? Está falando de mim. Essa palavra aqui está falando de mim. Agora, quem está no meio de um rito religioso de cumprimento de lei, ensinando o povo a cumprir lei, sem santidade, sem propósito, sem princípio. Chega alguém e começa a dar poder, dá objetivo de salvação. Muitos leitores, excelentes leitores, péssimos cumpridores, conduz o povo ao cabresto, sem que o povo tenha o poder de conhecer, para que ele decida de livre e espontânea vontade fazer a vontade de Deus. Então o povo era conduzido sempre para um caminho que ele não era liberto. Ele estava em todas as leis estabelecidas ali, quando Deus entrega e confia a Moisés. Esse povo está seguindo isso tudo, é bom salientar. E até o dia de hoje esse povo está cumprindo isso tudo. Mas o efeito que coloca Cristo no centro não existe. Por quê? Porque eles têm o ego lá em cima. E eles não vão querer que alguém que esteve na terra, nascido de mulher, roube a cena da autoridade que eles representam. Porque meu pai Moisés, meu pai Abraão, meu. E todo mundo que veio só veio cumprir a vontade do Pai grande, o Pai dos pais. Então quando eu começo a debruçar-me na palavra de Deus,
Primeira coisa, eu tenho que estar aberto para ouvir a maioria das coisas que eu não vou ficar tão satisfeito. Não é um manual de autoajuda, é um manual de revelação da vida do humano e do que Deus fez para trazer esse humano para a sua presença, realiançando ele com o eterno e levando você a uma visão futurista, a qual real, autêntica, que você vai reinar com ele, que você vai governar com ele. E isso é difícil para fariseu, isso é difícil para quem tem toda a autoridade de uma cidade, de um estado, de uma nação, dizer que todo mundo vai reinar. Vai fazer, eu vou ser quem? Pô? Lá, todo mundo vai virar rei, todo mundo vai virar príncipe, todo mundo vai virar princesa. E a gente agora, que a gente que é a última assinatura é nossa, somos nós que julgamos a causa do povo, a gente que determina quem fica, quem sai, quem sobe. Lá não vai ter isso não? Não. Sim, mas o povo nos procura até para dirimir problemas, brigas e etc. Lá também não vai ter isso. E não haverá planto, nem angústia, nem dor. Então lá, os filhos serão separados também. Sério, teremos patentes lá, níveis hierárquicos de congratulação? Sim, teremos. Quem se destaca aqui, perseverando. Não adianta que eu e você não vamos ser colocados em uma mesma posição como Pedro. Pedro fez um monte de coisa, mas no final, quando ele começou a fazer as coisas boas, o que passou, passou. Quando ele entendeu de verdade o objetivo da salvação, ele só quis salvar almas. Quando ele entendeu o que de verdade são os peixes que Jesus convocou ele para pescar, ele começa a tirar a visão do mar e coloca a visão no mundo ou na terra. Ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. É a última condição. Já tinha feito tudo. Já tinha tido dilúvio. Já tinha tido um monte de coisa. Já tinha tido exílio. Os inimigos eram levantados pelo próprio Deus para corrigir o seu povo, para que o seu povo voltasse. Porque um pai grande do tamanho que ele é, descer na terra para castigar ao vivo e a cores, não tem castigo pela sua glória, tem destruição. Então ele vai usar o que tem na terra em desacordo para pegar os que desacordaram com Deus. Porque Deus é um Deus que quer seu povo crescendo, rompendo e usufruindo de todo o benefício. O que é que ele diz? Anda na minha presença e ser perfeito. Ele diz, eu sei os pensamentos que eu tenho. E ele não revela, ele fala, eu sei os pensamentos. E por que você não revela, Senhor? Se eu revelar, tu vira um oportunista interesseiro. Aí tu só vai estar na presença por causa do pão. Tu só vai estar na presença porque eu revelei o plano. E eu não disse uma data específica, mas eu te falei que eu vou fazer. E como eu não tenho fama de mentiroso, você fica na minha presença, aguardando a qualquer momento acontecer. E não tem nada a ver com o modelo da sinagoga aqui. Aqui tem Cristo dizendo, eu sou o Pai vindo cumprir aqui. Ah, mas Jesus também é o Pai? É um negócio meio doido, mas é. Ele é Pai, Ele é Filho. Observe, ele chega para sua mãe, sim ou não? E ele chama de mãe. Ele fala, mulher, eis aí o que? O teu filho. Aí chama o discípulo a quem ele amava e diz assim, filho ou amigo, ou o que vocês pensem, essa aí é a tua o quê? O que é que você entende com isso? Ele está dizendo, o povo mistura muitas coisas. Como a história vai ser contada, que eu nasci do ventre de mulher, vão querer fazer o quê?
dá toda a glória a uma mulher. E a mulher não pode receber essa glória. Ela é muito importante por ser imaculada. Ela é muito importante porque foi escolhida, bendita foi ela, para um propósito. É igual você, de repente você está no mundo, Deus te chama, te coloca no altar e te põe para cumprir um propósito sobrenatural, e a terra toda é agraciada através de uma chamada que Deus te dá. Qual o mérito teu? Porque você não fez por conta própria, porque você não fez sozinho. Não tem como sair poder da mão de um homem se Deus não tiver. Então até o poder que você recebe não é para manifestar a sua insígnia, é para declarar que o Senhor é poderoso, é para declarar que Ele usa gente como a gente que decidiu entregar o coração a Ele, e sendo assim, manifestar a glória dEle. Para um humano manifestar a glória de Deus e ele não receber mérito é um negócio chato. A gente volta lá para a sinagoga, que é onde nós temos um problema grave ali dentro. Como é que eu vou fazer o povo crescer? Se eles crescerem, nós vamos diminuir na sinagoga. Se eles crescem, se a mentalidade deles dilatam, que serventia vamos ter nós do conclave judeu? Quem vai querer respeitar a gente se a mente deles dilatar? Olha, a mentalidade deles é trazer escravidão eterna para o povo, submetendo o povo a uma visão que tira a redenção e coloca a emoção no meio. Aliás, tem muita gente desistindo da salvação. Você sabia disso? Por quê? Porque a redenção não é tão importante não. E pela graça sois salvos. E essa questão de pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso está pervertendo um monte de gente que chega na presença de Deus e acha que não tem que mudar a sua forma, a sua conduta, a sua ética, sua moral, porque Jesus diz: venha como está. Sim, é verdade, mas não fique da mesma forma. Não. Quem mentia não minta mais, roubava não roube mais, adulterava não adultere mais. Então tem muita regra. E o humano, terreno, carnal, ele não quer seguir regra por muito tempo, porque não tem graça. Ele gosta das aventuras. Ele está bem aqui, mas daqui a pouco o clima fica ruim. Fala: poxa, mesmo culto, né? Domingo, eu queria um negócio mais diferente. Aí o olhar começa a ser canalizado para lugares que frutificam as emoções. Porque o lugar que ensina razão tem que produzir arrependimento. O lugar que incentiva você a usar razão, princípio e propósito antes de dar um passo é chato para você que aprendeu dentro de uma sinagoga que todo mundo é igual. Se for do conclave. Se não for, não tem direito de aprender tudo, porque se aprende tudo vai produzir libertação. É por isso que o culto alegórico é um culto que dá pouca informação bíblica para o povo, dá muita ação emotiva, usa algumas canções e o povo bate palma, chora e depois vai embora. Aí diz: não esqueça de ajudar essa obra precisa de você. Mas profundidade da palavra, que é quando o povo vai se libertar, porque a igreja tem o grande objetivo de libertar a mente do povo das cadeias, das usurpações e dos usurpadores, ensinar tudo que é bíblico e deixando à disposição dele a condição de ir ou não, fazer ou não. Nós fazemos um jejum todo ano. Alguém aqui é obrigado a fazer? A gente lança, já cria o grupo, senão é obrigatório, quem não fizer está morto. Já pensou? Não, isso não é igreja, né? Isso é coisa de maluco. Nós temos essa linha, estamos seguindo nessa linha. Se você vir e decidir ser transformado, sim, você vai entender muita coisa.
No primeiro momento não entende tanto. A partir do segundo começa a ter as experiências maravilhosas. Então, uma mulher que é a mãe de Jesus, Jesus na cruz, ele está agora num cenáculo de cumprimento de tudo aquilo que é necessário o povo saber. São as sete expressões que ele vai dar ali na cruz. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. O que é que ele está dizendo? É difícil, eu sei. Eu não sou burro, você também não é. O que é que ele está dizendo? Se nós lemos aí, acabou a conversa. Aí você decide se você é inteligente e vê a leitura e faz a interpretação coerente, ou você diz: não, mas isso não quer dizer dessa forma não. Quer dizer dessa forma sim, clara e objetiva. Aqui não está falando de desonra, está falando de quem é Jesus, para a gente não tirar o tamanho dele, a glória dele e o sacrifício dele e entregar alguém que o carregou. E não tem nada a ver. Assim como você em algum momento na sua vida vai fazer obras memoráveis. Amém? Amém. Quem vai ser glorificado? Você? Eu vou te chamar de santa, porque você fez benevolência. Eu vou te chamar de santo, porque você ajudou a obra em um determinado momento. Se tu fez isso necessitando do reconhecimento, tu já virou rei, e o rei mora na tua barriga. Quem faz a obra de Deus, faz a obra de... E para quem? Você quer aparecer? Vai para o jornal. Quer aparecer? Bota a sua foto no outdoor. Então, está dizendo o seguinte, bem claro e objetivo: mulher, se fosse mãe, ele dizia: mamãe, minha mãe querida, eu estou aqui nesse momento na cruz, que a senhora está vendo, e eu preciso levantar alguém para te ajudar. Ele falou isso? Não. Ele falou assim: mulher, está vendo aqui? Esse agora é o teu menino lindo, essa agora é tua. E daquele momento em diante, o discípulo a quem Jesus amava levou Maria para onde? Para a casa dele. E o restante do povo de Maria estava onde? Abandonaram a senhora? Largaram a senhora? Eu gosto de ler a palavra de Deus e mergulhar em algumas coisas que para mim, por não terem a resposta evidente ali, Deus me dá a oportunidade de conjecturar, de fazer análise. E o bom dessas análises é que quase sempre vem uns remas maravilhosos, que Deus dá a oportunidade e não deixa tudo escrito por isso. Naquela hora do vinagre ali, que o cara dá o vinagre para Jesus, ele está utilizando de todas as informações que quem estava na sinagoga ofereceu. Ele dizia que era... Quem é ele? É o rei dos judeus. É o rei? É rei? Vamos ver se ele é rei. Tá com sede, rei? Tá, toma aqui, ó, vinagre. O que é o vinagre, irmão? E na Bíblia, por que deu vinagre para ele? Porque no último momento da vida de Jesus, o que a terra queria deixar bem forte de memória em Jesus é o gosto ruim do quê? Do vinagre, para dizer para ele assim: não vale a pena pagar um preço por esse povo. Aí ele vai fazer o uso da palavra retornando. O vinagre que dão para ele serve para quê? Para quem está fazendo a zombaria, e para Jesus, mais oportunidade para ele cumprir aquilo que é a vontade do Pai. Então, quando estão duvidando daquilo que é a sua busca, você faz o quê? É o último momento da sua vida, ou é o último momento da vida de Jesus. O que você faz com todo o martírio,
São 7 situações que estão acontecendo. Ele está angustiado sim, com aflição de alma. Tudo que você possa imaginar, Jesus está passando agora. Só que ele tem maturidade e equilíbrio para passar por cada situação. E é terrível isso, que ele faz as distribuições tudo certinho. O cara que está na cruz junto com ele, lado a lado ali, um zomba dele, o outro pega e fala: não, oxe, cala a boca, que eu e você nós sabemos porque estamos aqui. Mas esse homem, que mal ele fez? Jesus, eu quero ser salvo, ele fala. Ou seja, ele diz assim: embaixo poucos acreditaram valor, aqui em cima tem um doido que está no mesmo barco que eu e acredita que mesmo eu estando na mesma condição que ele não é igual a mim. Uma resposta boa: quando você estiver lado a lado com alguém que detenha de uma autoridade X, de um poder de influência e relevância X, não queira se equiparar não. É muito melhor você baixar a cabeça para aprender. Quer dizer, não, agora estou andando com... estou andando com ele, pastor Hinaldo agora, de Acajutiba. Agora onde ele vai, eu estou colado. Agora onde ele vai, eu estou bem. Virou... A gente é quase irmão, pô. Porque está andando. Porque ninguém quer falar do seu próprio nome quando está andando com alguém que detém de uma notoriedade e expressão na sociedade. Você quer apresentar o cara porque o cara vira carta de representação, carta de apresentação, carta de renome. Aí o seu nome não tem tanto nome, você usa o nome de quem tem nome. E aí, quando você usa o nome de quem tem nome, qual é o nome que aparece? O seu ou da pessoa? Só que com Jesus é um negócio estranho. Você está andando com Ele, não é? E Ele deixa você aparecer. Ele deixa você aparecer. Por quê? Porque quando você entende quem é Ele, Ele já não se importa o que você vai fazer com a salvação. Se quiser ir para a glória, se auto-admoeste. Se converta dos seus maus caminhos. Arrependa-se. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Então, depois que ele abriu o lugar que tinha toda uma burocracia para o povo acessar o Santo do Santo, ele poderia dar um limite. Ele não deu limite. É ilimitado. Isso é bom e preocupante. Porque a partir do momento que o outro sacrificava por mim, eu não tinha tanta responsabilidade, a não ser trazer o cordeiro, não era assim? Mas quando Jesus, que é o Cordeiro Santo de Deus, sacrifica a sua vida e diz assim: agora eu dou acesso para vocês, vocês são filhos também, vocês podem chegar no Santo do Santo a hora que vocês quiserem. Só que causas, consequências, quem está disposto a arcar? Que o sumo sacerdote se entrasse no lugar santo, ou melhor, no Santo do Santo, com algum tipo de pecado, com algum tipo de coisa errada, ele morria lá. E agora? É asneira pensarmos que podemos uma vida inteira se apresentar ou nos apresentarmos perante o altar, cheio de dúvida, incredulidade ou miserabilidade, e acharmos que vamos fazer a entrada e saída cotidiana no Santo do Santo, que habita livremente, que deu acesso livre para você. E tem muita gente enganada, achando que por ele ter rasgado o véu, pode se achegar de qualquer forma. Tem muita gente que estaria ainda num tempo de acessar só o átrio e perverteu os bons costumes, prevaricou e se antecipou porque andou com.
Aí já começou a subir nos lugares normais, mesmo estando em pecado. Esses lugares aqui, eu não sei você, eu trato com muito respeito. Mesmo que não foi eu que criei. Então eu não tenho nenhuma autoridade para dizer, não, mas isso aqui é tranquilo. Tranquilo? Eu prefiro estar perturbado quando eu estou aqui, para produzir um óleo bom, do que achar que eu sou o que eu não sou. Porque que nome eu teria aí fora? Que convicção eu teria? Eu tenho certeza e convicção da salvação, porque tudo que Jesus conquistou, me pertence e te pertence. E Ele conquistou para a gente. Agora, manter-se num caminho, manter-se na obediência, é você que tem que fazer. E você cumprir isso por um dia é bom, é fácil. 2 dias também. E uma vida inteira de sacrifício. Não precisa não que de uma única vez Jesus pagou tudo. É sério. É sério que você acredita que funciona dessa forma? Ele pagou tudo o quê? Porque tudo fala da redenção da terra para com o Pai. Caminhos, modelos, princípios, propósito. Ele ensinou, ele falou, eu sou o exemplo vivo. Não pequei, não errei. E estou entregando a vocês a possibilidade agora de se achegarem livremente no altar. Chegar sujo é uma coisa, continuar sujo é a asneira cristã, que perverteu e continua pervertendo o sacrifício de Jesus todos os dias. Quando eu saio do culto e volto a praticar os pecados, os enganos e as imoralidades. Ah, mas Jesus agora é o nosso advogado. É? Pronto. Haja peça, hein, doutora, para montar para esse povo, para defender. E ele é esse advogado? Ele é. Existem... Eu não sou advogado, mas eu imagino que, dentro de uma análise minha, deve ter 2 tipos de advogado. O que apenas é um profissional que não quer saber se o cliente é bom, é médio, é péssimo ou ruim. E tem um advogado que ele tem princípios. E ele decidiu, dentro de uma linha de princípio que ele acredita, não atender determinados tipos de público. Por quê? Para não ferir os princípios que ele acredita valor. Jesus é advogado, só que o povo está achando que ele é o advogado porta de cadeia. Que tem amizade com... Aí chega lá e diz, ó, é meu cliente. Não importa o que ele fez, eu pago o preço por ele de novo. Né? A terra está pensando que Jesus é esse tipo de advogado. E, segundo a palavra, ele é um advogado daquele que cumpre princípio. Por isso que o nome desse advogado, ele é justo, juiz e justo e fiel. Advogado. Por que que ele deixa claro tudo isso? Porque ele não vai poder advogar a causa do pervertedor dos princípios que ele deu à vida. Não tem lógica, vai dar choque. Ele defendeu uma pessoa, um indivíduo, para não dar nome de nem sexo, se é homem ou mulher. Ele está defendendo alguém que está destruindo o que ele morreu. Ele morreu para isso, isso e isso. E alguém continua com a mesma espada na mão, causando os mesmos danos. É sério que vocês ainda existe alguém que acredita que ele vai ser esse advogado? Que vai apoiar as asneiras? Então ele vai apoiar o errado, ele vai apoiar o que continua na casa zombando, mentindo, enganando, traindo.
Ele é esse tipo de advogado, você pensa mesmo? Não, ele é cumpridor, maior característica, cumpridor da vontade do Pai. E cumpridor da vontade do Pai, ele diz: eu não tenho algo acerca da minha vida. Eu estou aqui com o objetivo, estabelecer o governo eterno. E acabando a minha etapa, eu vou para lá. Hoje ele está onde? À direita? Fazendo o quê? E aguardando o momento que ele não sabe, né? Nem o dia. Por que ele não sabe nem o dia nem a hora? Isso eu vou conjecturar para não me meter em problema no céu, tá? Lógico, não sou burro. Eu vou conjecturar. Porque ele andou aqui. Ele foi buscar Pedro lá no mar. E Pedro fez um monte de coisa. Ele foi pegar aquele povo no caminho de Emaús, que já estava dizendo: foi tudo mentira, né? O que ele falou. Tudo mentira. Por quê? Porque já chegou o terceiro dia e... Então ele se preocupa em comprovar a eficácia do propósito pelo qual o Pai o enviou. Todas as palavras ditas na cruz são palavras de fator determinante, para que você entenda que tudo que estiver aqui na terra, que afaste você do princípio e do propósito, deve ser abandonado urgente. Quem quer que seja, inclusive, posso falar? É pesado, posso mesmo assim? Mulher, eis aí o teu. Quem te incentiva ao erro ou manter você na inércia, pode ser quem for, até a mulher. Que mulher? Você que falou. Mas não é claro? Ele é convicto naquilo que veio ensinar. Ele é convicto naquilo que veio cumprir. Ele é convicto no destino que tem para você. Mas assumir responsabilidade, você acha que não vai lhe custar nada? Há um fantástico mundo de Oz gospel aí dizendo que fique tranquilo, não tem nada a ver com religião. Não tem, isso aqui não é religião. Isso aqui fala sobre Deus, o Ser Supremo, a atmosfera das atmosferas. O povo, para tirar dinheiro dos outros, meu amigo, ele está dando aula até aos escribas e fariseus. Eles são piores, por quê? Porque eles estão em uma linha de cima do conclave, e eles impedem o povo de chegar a 1 milímetro, sendo que o véu, que eles mesmos falam, não para todo mundo. Não para todo mundo. Só para um conclave, uma pequena parte da população. Aí quando surge modelo de igreja primitiva, tem que ser odiada essa igreja mesmo. Por que tem que ser odiada? Porque quem ensina o povo, primeiro, o seu valor diante de Deus, porque Deus lhe chamou, e convoca o povo para assumir responsabilidade, esse povo vai ser liberto. Começam os embates primeiro, é normal, porque carne resiste contra o espírito o tempo todo. Mas quando a carne, ela é abatida por um espírito obediente, nasce um exército poderoso na terra. Aí o nível de conversão é muito maior. O nível de conversão é assustador. Por quê? Porque você não tem mais que falar muita coisa. O exército em si cumpre a etapa da redenção de Cristo, sem falar nada. Porque tudo que está escrito, consumado está. Tudo que está escrito tem um objetivo. Ao da cruz, ele diz assim, daqui a pouco você vai estar comigo num paraíso. Isso é o quê? Ele tem certeza do que ele veio fazer. Ele tem certeza do que ele veio cumprir. E ele tem certeza para onde ele vai. Então, quem quer Jesus,
defende ele. Quem quer Jesus, confronta o imoral do outro lado. Quem quer Jesus, bate de frente com quem está desagradando a Jesus. Porque tinha 2 ladrões, sim ou não? Um diz, você é isso mesmo. Se fosse, você saía daí e tirava a gente. O outro diz assim, ei, cala a boca. Não se fala assim com ele. Que mal esse homem fez. Que mal esse homem fez. Então, vai ter sempre alguém que vai defender Jesus. E no último dia vai para o paraíso. E vai ter aquele que defende a hiper, mega, ultra graça. E naquele dia, vai descer. Não vai subir não. Vai descer para as regiões do queima-queima. Ou seja, a pregação do Evangelho, ela precisa produzir primeiramente convicção em você, de quem Jesus é, o pacto feito, a redenção obtida, e quem você se transforma quando assume publicamente que você agora pertence a Ele. E ter pertencimento, meu amigo e minha amiga, ter pertencimento celestial, já deveria ser, de forma imediata, o maior foco da alegria do homem. Ter pertencimento, saiu das esferas terrenas e tem um novo nome no céu. Olha que maravilha além de ter um nome, está agora em uma disputa para galardão. Porque a Bíblia diz, né, que há uma disputa. É sério? O cavalo se prepara para quê? E haverá lugares de colocação na eternidade. Quem fez muito vai ser honrado. Quem fez pouco vai ser honrado. Quem manteve-se na obediência vai ser honrado. Cada um de forma gradativa, cada um por pertencimento, merecimento, por representar esse reino aqui, sem perverter a moral, a ética e a conduta cristã. Então, dias imorais precisam de defensores retos, pessoas que tenham convicção que a morte de Jesus, o fato e o feito histórico, serviu para a única oportunidade que fez sentido em nossas vidas de verdade, que é a abertura do céu, ou o rasgar do véu, e lhe dar uma escada, como a visão que Jacó teve. Tinha uma escada e anjos subiam e desciam. Começa uma nova oportunidade a aparecer na terra. Além da sinagoga, existe um Deus que veio cumprir a vontade do Pai. Ele foi capaz de descer do seu lugar confortável para organizar e coordenar o modelo de salvação dentro de uma linha de princípio e sã consciência. O que é a sã consciência? É eu assumindo responsabilidade e parar de jogar culpa nos outros. Você já viu tanto de gente que diz assim: se Jesus existe, por que tem um tsunami? Por que tem um terremoto? Por que tem um maremoto? Por que o avião caiu? Por que morreu todo mundo? Já pensou se Jesus parasse e dizer: pera aí, eu vou responder cada coisa para vocês? Justo não se justifica. Por que cai um avião? Caiu por N coisas. Agora, a questão não é nem o avião cair. Não, claro que não. A questão é quem está dentro do avião, para onde vai, no último dia. Porque a coisa mais certa que tem, meus irmãos, é a morte. Sério? Sério. E ela vem de repente. Agora, você está respirando bem, não está? Se alimentando bem, não está? E buscando, endireitando a vida também, tá? Bem. Porque se tiver reto, tiver idôneo, tiver moral diante de Deus, posso ir agora. Tranquilo, porque a carne volta para o pó, mas o espírito tem pertencimento. E se o espírito tem pertencimento, ele volta para o dono. E o dono do nosso espírito é Yeshua, é Jesus, é Yahvé. Glória a Deus. Eu tinha muito mais, mas eu vou parar por aqui.
ele está diante de um povo que maltratou ele. E ele não pode dar legalidade ao diabo, para o diabo tornar aquelas pessoas que fariam parte da redenção após ressuscitar de Jesus, em pessoas que não cumprissem com eficácia. Então ele, no mesmo tempo que Deus, o Pai, está vendo ele ser martirizado, o mundo está vendo ele sendo martirizado. É muito fácil descreditar o valor daquele que diz que é Deus, e passando por pancadaria, por vergonha, arrastado pela rua, carregando uma cruz. Seja sincero comigo, ou sejam sinceros, não é difícil acreditar em um Deus que se permitiu passar aquilo tudo? É ou não é difícil? Porque às vezes você quer só culpar o povo judeu, mas é meio louco você ver alguém que veio cumprir a vontade do Pai, só que a vontade do Pai, para ser cumprida, tem um modus operandi, tem um passo a passo que é cruel. Observe que o Pai sempre resolveu tudo com muita facilidade. Sempre, sempre. A obra mais difícil que o Pai exerceu, que durou tempo, durou dor na terra, dor no céu. Eu não consigo ver um pai vendo um filho passando pelo que Jesus passou e não fazer nada. Só que o propósito tem a ver com redenção. E redenção, você vê o todo estrutural. Não tem mais nada a ver só com você. É um problema que nós temos também. Nós protegemos muito a nossa casa e penalizamos muito a casa dos outros. Nós somos muito juízes nas terras alheias. E somos muito coerentes com o nosso lar. É para cair duas pedras. Você pode decidir onde caem essas pedras. Na sua casa ou na casa dos outros. O pai decidiu jogar essas pedras dentro do próprio palácio. Só para o palácio abrir as portas. Para todo mundo entrar. Para todo mundo entrar, alguém tem que morrer. Esse alguém tem que ter insígnia real. Porque se não tiver insígnia real, não é validado a assinatura. Então o sangue de Jesus também tem DNA de assinatura de caneta. Porque todo rei, para emitir algo que pudesse influenciar, impactar ou uma nação ou um povo, tinha que usar o anel. E não tem como Jesus usar anel. Por quê? Porque se ele usa anel, foi alguém da terra que levantou ele. Por isso que ele tem que derramar sangue. Porque o sangue é o selo celestial materializado na terra. E aí ele tem que ser moído pelas nossas pisaduras. E o pecado que está sobre ele não é dele, é nosso. E pelas suas pisaduras, nós somos o quê? Aceitos. Diga aceito. Porque o Pai não tem mais o que questionar também, gente. Lembra no dilúvio que eu falei que Deus é muito prático em resolver as coisas? No dilúvio ele falou, vou derrubar com tudo, acabar com a terra. Não foi? Só que ele deu uma alternativa. Qual foi a alternativa? Posso fazer uma pergunta a vocês? Aquela arca dava para todo mundo? Dava? Então Deus fez a arca para quê? Está escrito lá também, você já leu. Para salvar o que importa
e para salvar o que multiplica. Salvar o que importa e salvar o que multiplica. O resto, não adianta você ficar insistindo com gente que não importa, que não adianta. Não adianta. Pastor Almir, seja bem-vindo. Sente aqui. Pode sentar aqui nos pastores. Venha, fique em paz. Então, pare de dar jeitinho perto de imorais, dizendo não, mas Deus vai, eu creio que Deus vai pegar ele. Você é Deus? Bota a arca no mar, entre nela, coloca quem tem interesse em morar no céu, coloca quem está apaixonado pelos mistérios de Deus. Não é para abrir mão de ninguém. Eu sou totalmente contra abrirmos mão das pessoas. Tanto que eu já repeti aqui. Se todo mundo que passou aqui voltar, vai ser muito bem aceito. Agora, não vai ser mais posicionado ou postulado em seus postos que obtiveram quando estavam em um tempo de. Mas essas pessoas, elas vão conseguir chegar naquele mesmo nível. Aí já não é comigo, é com o dono da casa. Como eu sou mordomo, eu trabalho com o planejamento organizacional, ouvindo a voz dele. Ele disse assim, eu quero ele amanhã, o que cuspiu na gente. Amanhã ele está aí. E dá choque, que eu sei que dá, mas Jesus ensina isso para a gente. É assim? É. E tenho certeza que Deus ainda vai armar umas comédias para a gente, aqui. Porque Ele vai validar tudo aquilo que a gente fala, a gente vai ter que validar. Porque falar, papagaio fala. Agora, na hora da situação difícil, se você cortou a asa do papagaio, ele voa manco. Se você não cortou, ele e falou. Falou, mas não tem compromisso. Bateu asa e voou. Agora a gente não. Fale e cumpra. Fale e na hora que for provado, aí eu quero ver quem é tu. Aí eu quero ver. Porque o evangelho é isso. Ensina a verdade, fundamenta a verdade, defende a verdade. Mas quando alguém que um dia deixou de praticar, se arrependeu e voltou, quem é você para julgar? Quem é você? Quem sou eu? Ou melhor, aqui é sinagoga? Que só pode vir se estiver puro, limpo, sem mancha, sem marca? Ou aqui é a casa do Eterno? Que tem que estar aberta 24 horas para receber todo aquele que quer professar fé em Cristo, quer declarar que Ele é Rei, é Deus, é eterno, é suficiente. Pois é, estamos em um tempo de rompimento. E no tempo de rompimento, nós somos colocados em um nível de prova ainda maior. E temos experimentado muito isso. Porque não é para diminuir, é para crescer. Só que para crescer de forma saudável. Crescer de forma sadia. Crescer de uma forma que o povo façam o que tem que ser feito. Reconheçam, amem, cuidem. Mas não deixe de defender tudo aquilo que Jesus defende. Se parou de defender o que Jesus defende, você está se metendo em um grande problema. Se você começar a desenvolver convicções particulares, o evangelho perdeu a autonomia na sua vida. A autonomia do evangelho e a independência do evangelho é maravilhosa porque flui em todo lugar. Desde que tempo é tempo, vento é vento e mundo é mundo. O reino sempre expandiu. O reino sempre fluiu. Moisés é um cara que detém o meu respeito de uma forma assustadora também. Deus está vendo o povo que saiu do Egito, tudo pervertido, dançando lá em cima de um bezerro, meu amigo. O baile funk, doido lá embaixo, a zoada. Deus escuta e fala assim, eu vou matar aquele povo lá, teu povo.
Estão tudo pervertido lá. Eu vou matar e vou te dar um povo novo. Moisés podia dizer assim: rapaz, é melhor ter um novo mesmo. Ele falou não. Por quê? Olha que problema os líderes se metem. Os líderes se afeiçoam, até por canalha. Não era mais fácil para Moisés dizer assim: destrói tudo mesmo, faz um zerinho que eu cuido desse povo do zero, é melhor. Só que muita gente ali estava andando com Moisés, e ele vê o potencial de alguns, vai dizer: não, esse aqui vai romper. Na entrada da terra, esse aqui vai fazer o que tem que ser feito. E é exatamente quem está em cima do bezerro, ó, de ouro, ó, rodando lá. Olê. Aí quando ele desce, ele vê esses caras que ele tinha possibilidade de ter como braço direito, braço esquerdo, é o cara que está lá, de tanga. Porque ele diz assim, ó: Deus diz para ele, ó, o povo se perverteu por completo. Eles não querem entrar em terra nenhuma. Quer, Senhor? Quer? Não quer não, Moisés. Esse povo quer arrebentar com tudo e queimar meu nome. Eu vou destruir eles e vou te dar um povo novo. Moisés bate de frente com Deus assim: não, o que vão dizer do Senhor? O que é que vão dizer do Senhor? Ou melhor, Senhor, que o Senhor é um Deus o quê? Que tira o povo do Egito para matar no deserto? Que é isso, Senhor? Aí não, Senhor. Aí não. Aí bota Deus para pensar. Deus fala: tá bom então. Desce depressa, então vai. Ele está descendo e fala: ei, pega as tábuas. Ele tinha acabado de dar os mandamentos. Ele quer descer correndo. Só que mandamento pesa a gente, né? Ei, volta. Vai descer correndo não. Vai descer com as ordens. É 2 tábuas. As 2 tabuetas com os 10 mandamentos debaixo do braço. Aí ele desce. Ele chega ali embaixo. Josué está dizendo assim: meu senhor, tem um barulho retado de alarido lá no arraial. Ele falou: não é, rapaz, não é alarido não, é pecado. Vamos correndo. Só que o nível de pecado de um líder que está olhando o povo com olhar sensível, com olhar de apreço, olhar de amor, vai dizer assim: não, precisa da misericórdia, é um coitado, ele está sendo enganado pelo diabo, ele está sendo instruído pelo Satanás. Só que tem gente que já se desligou do diabo há muito tempo. Você imagina por quê? É pior do que o cão. Age por conta própria, tem maldade própria. Você diz assim: rapaz, o que foi que esse cara fez? Nem o cão quis conta. Porque o cara usou uma engenharia tão pervertedora que até o cão falou: vou cair fora porque vai dar um problema muito maior com o eterno. O diabo sabe quem é Deus. Toda vez que o diabo vai criar algo para destruir alguém, ele faz uma carta e precisa de uma assinatura. E ele vai aonde? E quando o humano decide desestruturar o reino, ele pede alguma coisa para Deus? O diabo, que é o diabo, pede tudo a Deus, que é autorização. Tem crente que é tão mala que faz por conta própria e depois quer jogar onde? Eu não sei onde eu estava com a cabeça, o diabo me cegou. Oh, coitado de tu, você é um inocente, menininho lindo. Você está dando mais, você tem mais ideia do que Satanás. E eu provo na Bíblia. Quer Bíblia? Segundo a Bíblia, o Senhor criou você, me criou também, apenas um pouco menor do que quem? Do que Deus. Por quê? Primeiro que, se for um pouco maior, sem ser nada, a gente acha que é alguma coisa. Imagine se nós... E olha que nós nem descobrimos a totalidade de Deus que existe dentro da gente. Porque se nós soubéssemos a totalidade de Deus que tem dentro de nós, a terra ficaria pequena. Você nem perguntaria mais nada a Deus.
Você ia falar o que Jesus falou: eu e o Pai somos um. Você já ia começar a se apresentar como representante oficial com assinatura de caneta da Trindade. Quando ele desce, ele se assusta, irmãos. Ele vê que o humano consegue fazer coisas assustadoras. Aí ele pega os mandamentos e joga no chão. É muito fácil chamar para Deus e dizer assim: ô Deus, que é isso que o Senhor está fazendo com o teu povo? Ô Senhor, tem misericórdia. Quero saber, se você estiver na gestão, como é que você vai reagir? Como é que você vai fazer com as ordens? Ou melhor, o que você faz com os mandamentos quando você vê alguém pecando na sua frente? Quando você vê alguém dançando no bezerro, na dança do bezerro de ouro, o que você faz? Você deixa dançar? Ou pega um mandamento que ele já rasgou e joga no lugar que ele vira exemplo para aquele cidadão? Porque o que Moisés fez foi isso. Ele pegou as tábuas, fez o quê? Jogou no chão. Quando jogou, abriu o quê? Abriu um buraco. E nesse buraco foi o que aconteceu com os meninos lindos que estavam lá na festa. Estragou a festa de todo mundo. Resumindo, Deus queria dar um povo todo novo. Moisés não aceitou. Aí uma boa parte morreu. Aí você acha que o que ficou vivo vai ficar o quê? Com medo. Porque vai se lembrar daquela cena, não é assim? Que nada, meu amigo. Eu estou falando que o humano dá ideia até mais do que o cão. Não serviu para nada. O povo continuou pecando. Inclusive, esse instrumento de ações pagãs do touro, inclusive a representação do mercado de bolsa de valores, para quem não sabe, é o quê? É um touro. Por quê? O pessoal gosta de algumas coisas e aí vai usar o dinheiro como força extrema, porque o touro, ele, segundo os historiadores, é porque o touro representa a força. Para nós que somos espirituais, nós sabemos o que é que o diabo quer lembrar, que a qualquer momento o dinheiro vai te derrubar, e ele está ali para fazer você montar num touro, achar que é alguém, que é cowboy ou que é vaqueiro, não sei o que é, mas ele vai pegar você e moer todo. Então o segredo: se tem mandamento, não questione, só obedeça. Se está debaixo de uma convocação, convocado não tem vida própria. Cumpre aquilo que quem o convocou confiou a ele. E Jesus faz isso. Jesus, ele faz isso com muita tranquilidade. Porque eu estou aqui para fazer cumprir a vontade do Pai. Se coloca de pé aplaudindo a Jesus, por favor. Glória a Deus. Eu quero orar, porque hoje é ceia. E é uma palavra profunda que foi entregue aqui. Mas não é uma palavra para destruição de ninguém. Porque até a palavra de admoestação e exortação é para mudar a realidade da gente. É para Deus transformar a nossa história. Então, quando Deus entrega uma palavra, Ele vai até o final e tudo que Ele utiliza são expressões que glorifiquem ao Pai. Ele está indo para um martírio, Ele glorifica ao Pai. Ele está em uma linha de sofrimento extremo e Ele glorifica ao Pai. Ele está num momento que nenhuma pessoa ia suportar e Ele glorifica ao Pai. Ele, diferente de Moisés, não rompe com os mandamentos, não quebra o objetivo da subida, não invalida o objetivo da subida no monte. O objetivo da subida no monte foi receber o que Deus iria trazer para a terra, para que o povo não se pervertesse. Você está com algo precioso na mão, e quando você vê o problema, você larga de mão? Ou você protege o que importa e fala o que é necessário às pessoas? Eu ia lhe entregar esse mandamento, só que você não é digno de receber, então não vou lhe dar. E guarda. Isso é valorizar a palavra de Deus. Que às vezes você está dando coisas importantes para pessoas que não sabem o seu real valor. O objetivo do altar é fazer com que o óleo que desce invada todo o templo e faça esse templo fluir e frutificar. Feche os seus olhos, por favor.
Faça uma reflexão.